vamos lá. Como eu falei para vocês, né, não deu tempo nós continuarmos essa aula, concluirmos essa aula, não é isso, gente? Então, nós vamos concluí-la hoje. Eu vou fazer um spoiler, que a gente viu bem rapidinho, né, na última aula. Espero que vocês tenham estudado um pouco. Sei que vocês são esforçados e tudo, e que não estão achando difícil esse conteúdo. Para a gente não perder tanto tempo, quem tiver aí o tempinho, já está com tudo aí à mão, caneta, lápis, pegue, por favor. Anote aí, por favor, as dúvidas, viu, gente? Se vocês tiverem dúvidas, vocês anotem, para quando for no finalzinho, vocês perguntarem. Certo, gente? Então, vamos lá. Eu não sei o que é isso que aparece. Então, vamos lá. Quem chegou agora, desliga o microfone, por favor. Então, como eu falei para vocês na aula passada, né, isso, o pronome relativo faz parte de uma das classes gramaticais. Não é isso? E como eu já falei, tem duas funções. O pronome relativo ele tem duas funções. Primeira, sim, antes de mais nada, o pronome relativo faz parte de uma das classes gramaticais. Né? Aqui é uma classificação dos pronomes. Nós sabemos que existem vários pronomes possessivos, pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, de tratamento. Existem vários tipos de pronome, classificação de pronome. Então, aqui é uma delas, que é o pronome relativo. Então, o pronome relativo ele tem duas funções, né? Eu falei para vocês aqui, ó. Ele tem a função de substituir o termo da oração anterior, como nós vimos aqui, né? Ó, nessa parte aqui, né? Aqui, para que você não repita o aluno, não é isso? Da frase anterior, então, houve uma substituição. Primeira função. Segunda, estabelecer relação entre as orações. Então, ela, digamos assim, estabelecer o quê? É ligar, né? Vai ligar as duas orações, como aqui, né? Nós temos o pronome que eu já falei para vocês que ele é chamado também de pronome universal, ele serve para tudo. Pessoa, coisa, entenderam? E tem os outros pronomes que são específicos, né? Quem é para pessoa, né? Onde é para lugar, que a gente vai ver logo mais na frente, certo? Então, aqui, para que não... então, aqui nós temos as duas funções. Ligou as duas orações, uniu as duas orações e evitou como é que eu posso dizer? Evitou uma repetição. Porque isso, como eu falei, qual a importância disso? Uma redação é muito importante. Você não pode ficar repetindo palavras, não é isso? Então, memorizem, essas são as principais, essas são as duas funções do pronome relativo. Certo, gente? Então, vamos aqui para os pronomes relativos, né? Quais são eles? Quais são os pronomes relativos? São esses, não é isso, gente? Eles são classificados em variáveis e invariáveis. Certo, gente? Variável por quê? Porque varia, né? Ele se flexiona. Como aqui, ó. O qual, a qual, os quais, as quais, né? Invariável, o quê? E vocês sabem, como eu falei na aula passada, ele pode ser substituído por o qual. Quando é que você vai fazer essa substituição? Quando você tiver dúvida se esse que, não é isso, gente? Lembra? Quando você tiver dúvida se esse que é realmente um pronome relativo, porque ele pode pertencer a outras classes. Então, na dúvida, coloque o qual e suas flexões, que pode ser o qual, a qual, os quais e as quais, certo?
Aí nós tínhamos cujo, cuja, cujos, cujas, que são variáveis, variam, se flexionam, né, em pessoa e gênero, como vocês estão vendo. Aí nós tínhamos o quem variável, que você também pode substituir por o qual. Certo? Isso aqui você usa para pessoas. E uma coisa específica, né, quando a coisa é personificada, ou seja, aquela coisa que eu vou explicar já daqui a pouco, que é a coisa que tem características humanas, como eu falei, o cravo brigou com a rosa. O cravo não é uma pessoa, né? O cravo é uma flor, uma coisa. Então, quando ele tem ação, quando a coisa tem ação de humano, então você pode usar quem, certo, gente? Aí nós tínhamos aqui quanto, quantas, quantos e quantas, que são variáveis. E onde, né? Que você usa para lugar, que você pode substituir para saber se é um pronome relativo ou no qual, certo, gente? Continuando. Nós temos aqui no próximo slide, pronomes precedidos de preposição, que isso acontece. Expliquei também, rapidinho. Não, expliquei rapidinho, não. Expliquei direitinho na aula passada. Certo, gente? Nós já estudamos transitividade verbal, como eu falei para vocês. E na transitividade verbal, o que é transitividade verbal? É quando o verbo ele exige um complemento. E este complemento, exige ou não complemento? Este complemento é acompanhante, pode ou não ser acompanhado de preposição, certo? Então, assim, apesar da gente estar falando de pronomes, não é isso? Quem exige o verbo não é o pronome, e sim o verbo. Não é isso, gente? Vocês lembram disso que eu falei? Aqui, ó. Opunhamos, é o verbo. Concordávamos, desconfiávamos, prejudicavam e insistíamos, certo? Esses são os verbos que exigem a preposição. Mas o que é que tem a ver? Verbo com conjunção, ou com preposição, ou com pronome, desculpa, gente, com pronome. É porque quando houver pronome relativo, ah, meu Deus, como eu apanho. Quando houver pronome relativo, não é isso, gente? E verbo que exija preposição, esta preposição exigida pelo verbo, está aqui as preposições, não é isso? Exigida pelos verbos, aqui não tem preposição, né, gente? Essa preposição vai vir antes do pronome, é isso que vocês têm que lembrar, certo? Poderia ser aqui ou aqui, não era? Não é o que está exigindo, mas não, ela vem antes, certo? Então, aqui nós tínhamos, havia condições a que esse a pertence, quem pede, quem exige é o verbo, opunhamos. Então, quem se opõe a algo. Então, esse a, que é preposição, vem antes do pronome. Da mesma forma, os outros casos. Nesse caso aqui não tem preposição, por quê? Porque o verbo é o verbo transitivo direto, ou seja, ele não exige preposição, certo? Prejudicavam. Quem prejudica alguém. Não tem como prejudicar alguém, né? Então, não tem preposição. Então, como não tem preposição, então não coloca preposição aqui, né? Antes do pronome. Certo, gente? Continuando aqui. Vamos lá. Pronome relativo o quê? Então, agora vamos ver, digamos aí, a função de cada pronome, né? Eu mostrei para vocês a tabela com os pronomes e agora vamos para as funções. O pronome que? Pronome quem, né? Se refere a uma pessoa, certo, gente? Se refere a uma pessoa, eu falei para vocês, quem se refere à pessoa, ou a uma coisa personificada. O que é uma coisa personificada? Como eu falei para vocês, personificação, certo, gente? É uma figura de linguagem. Não é isso? É uma figura de linguagem que tem a função de atribuir ações humanas a coisas, a objetos, a seres inanimados, né? A bichos. Certo, gente?
Então, aqui nós temos um exemplo. Não conheço a médica de quem você falou. A falou, né? Quem fala, ó, gente. Meu Deus, será que eu quero essa seta? Aqui, gente. Então, vamos lá. Vocês perceberam que a preposição está bem aqui, ó, antes do pronome. Quem pede essa preposição é o pronome? Não, quem pediu foi o verbo. Porque quem fala, fala de alguém, né? No caso da médica. Então, aqui está se referindo a alguém, a médica. O quem? Esse é o livro a quem prezo como companheiro. Gente, nós sabemos que o livro, não é isso, gente? Que o livro é uma coisa, é um objeto. Não tem como o livro ser um companheiro. Por que atribui essa característica ao livro? Porque, de certa forma, o livro pode ser um companheiro quando você usa para ler. Né? Então, dessa forma, ele será um companheiro. Mas o companheiro tem que ser uma pessoa que conversa, né, com você. Né? E o livro, né, nessa frase aqui, está com uma característica humana. Então, aqui, essa frase ela é uma frase personificada, né, que é uma figura de linguagem. Certo? Quem preza, então vamos lá, a preposição de novo, né, gente? Olha a preposição de novo. Que queria colocar outras coisas, só que eu não estou conseguindo. Preposição vem antes do pronome, mas quem preza, preza. Cadê? Quem preza, preza. Esse é o livro a quem prezo, quem preza, preza a alguém. A quem? Ao livro. Certo, gente? Então, mais uma vez, o verbo está exigindo a preposição, e a preposição vem antes do pronome. Quando o pronome relativo, vamos aqui. Quando o pronome relativo, quem aparecer sem antecedentes, claro, é classificado como pronome relativo indefinido. Como assim, sem antecedentes? Tem um sujeito, né? Então, ele é classificado como pronome relativo indefinido. Por que indefinido? Porque você não sabe de quem está falando. Quem? Não sei. Então, é um pronome indefinido. Como aqui, quem atravessou foi multado. Quem? Qualquer um, as pessoas que passaram. Então, não tem um antecedente claro, né? Não tem alguém, não foi ele, né? Foi alguém, certo? Quando possui antecedente, o pronome relativo quem virá antecedido de preposição, né, gente? Então, quando não tiver antecedente, não tem preposição, certo? Ele é pronome indefinido, é pronome relativo indefinido. E quando tiver um antecedente específico, então ele tem que vir antecedido da preposição, certo, gente? Continuando aqui. Vamos para o próximo slide. O pronome relativo o quê? Já falei que ele também é chamado de pronome universal. Certo, gente? Por que pronome universal? Porque ele serve para tudo, né? Para pessoas, para coisas. O pronome relativo é o que mais é o de mais largo emprego. Como eu falei para vocês, que eu chamo de universal, chamado de relativo universal. Pode ser empregado como referência a pessoas, a coisas, no singular ou no plural. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Conheço bem a moça que saiu. Por assim, conheço a moça, ponto. A moça saiu. Então, aqui, primeira função básica do pronome está evitando uma repetição desnecessária, está unindo as duas orações. O pronome relativo que pode ter por antecedência um demonstrativo, né? O, a, você sabe também que o, a, os e as também se classificam como pronome, né? Pronome oblíquo, lembram? E, né, mas nesse caso aqui, ele está sendo como pronome demonstrativo, que demonstra, né, a posição das coisas no lugar. Veio, sei o que digo. Sei o que? Aquilo. Então, para eu ter certeza que o a, o os e o as, como pronome, ele é demonstrativo, eu vou trocar ele na frase por
Porque, gente, por um pronome demonstrativo, né? Que ele é só demonstrativo. Deixa eu colocar aqui, né? Cadê? Ah, meu Deus, não diminui não essa fonte. Não deixa quieto. Certo, eu ia colocar aqui, mas eu não, deixa eu ver, não sei como colocar a fonte. Diminuir o tamanho aqui, mas depois eu aprendo, certo? Então, aqui, o O. Ai, meu Deus. O O. Meu, pelo amor de Deus. Olha daí, olha. Pronto. Sai, o que é que eu queria agora? Pronto, aqui. Então, aqui, o não é um artigo. Não é um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele é o quê? Ele é um pronome demonstrativo, porque você pode substituir por o que e suas flexões, né? No caso aqui se refere àquilo. Não é isso, gente? Quando precede da preposição monossilábica, emprega-se o pronome relativo que, com preposições de que mais, com mais de uma sílaba. Usa-se o pronome relativo, né, o pronome o qual, e suas flexões, como aqui. Aquele é o Machado com quem trabalho. Certo, gente? Com quem trabalho. Então, aqui, o que é que está dizendo? Aqui nós temos uma preposição monossílaba, ou seja, que tem apenas uma sílaba, não é isso? Certo? E você pode usar o pronome relativo, o qual e suas flexões, certo? Que nós temos aquele é o verbo para o qual trabalho, certo? Aí, nesse caso, quando você fez essa mudança aqui do que é universal por o qual, então você já não vai poder usar a preposição monossílaba. No caso aqui, são duas sílabas, são dissílabas, certo, gente? Tia, volta mais um pouco, porque a senhora está falando muito rápido. Certo, até onde eu volto. Começa de novo a parte Do do começo. pronome equivalente àquilo, relativo. Sim, pronto. É mais ou menos no começo. Isso aí mesmo. Pronto, então vamos lá. Então, o pronome relativo que, certo? Quando ele for pronome demonstrativo, não, pronome relativo não. Pronome o, a, os e as, né, isso? Como pronome relativo. Quando é que ele será pronome relativo? Quando você conseguir substituir pelos pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? Vou colocar aqui. Aquilo, começar pelo, aquela, cadê? Aquela, né? Aquele, aquilo, né? Que também pode ser o quê? Aquelas, não é isso? Aqui pode ser aqueles, agora aqui jamais pode ser aquilos, né? Isso aqui é invariável, esses outros são invariáveis, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar outro aqui. Certo, gente? Então, eu vou... Tia, Hum, no caso, quando for pronome relativo, substitui por esses exemplos que tia está dizendo, é isso? justamente, quando você estiver usando o, veja bem, é o pronome relativo, o quê? Pode ter por antecedente um pronome demonstrativo, que é o, a, os e as. Quando é que o, a, os e as tem valor de pronome demonstrativo? Quando você puder substituir por esses. Aquela, aquelas, aquele, aqueles. Meu Deus, o que eu coloquei aqui, vocês nem viram. Aqueles e aquilo, certo? Eita, Entendi. ficou bonito, viu?
Então nem sempre quando termina com O, ou quando tem O, A, Zó e A, nem sempre é pronome relativo. Não, só quando é para substituir. É. Ele nem sempre, você quer dizer assim, ele nem sempre é artigo, né? Isso Nem aí. sempre, né? Tem Uhum. essas características aí, como é que eu posso dizer a vocês? Especificidades, né? Que vocês vão substituir para conseguir descobrir, infelizmente não é fácil, conseguir descobrir se o pronome ele é demonstrativo, se ele é um pronome oblíquo ou se ele é ainda artigo, certo? Então, vocês vão substituir. Então, isso pode vir na oração, entenderam até aí? O pronome relativo, porque pode ter por antecedente o demonstrativo, o pronome demonstrativo. O, as, os e as. Quando que eu vou saber? Quando na frase, né? Isso eu vou pegar aqui, ó. Quando na frase, o pronome que ele vai vir antes, né? Antes do outro pronome, né? Que aqui é o pronome relativo, e aqui é outro pronome, né? Relativo não, demonstrativo, certo? Aí você pega esse O e substitui por um desses. E no caso vai ser o quê? Vai ser esse, aquilo, né? Sei aquilo que digo. Sei o que digo. Entenderam? Perceberam que você pode trocar sem alterar o sentido? Uhum. Pronto. Beleza? Mais ou menos, mas bora. Tia, Mandei vocês tipo estudar, aquela não ali tá de cima, difícil, né? mas vamos lá. Tia, Quando... Oi. que nem aquela de cima, né? Conheço bem a moça que saiu, né? Uhum. Que fica. Conheço aquela moça. Ah, A qual saiu. Ei, Certo? tia, então, tipo, se a senhora for passar alguma atividade, alguma prova, que vai cair a questão pra gente mudar, colocar aquilo, aquele. Pode ser, né? Só que assim, normalmente as questões, elas, como é que eu posso dizer? Elas são para você colocar o que, quem ou onde, entendeu? Aí como é que você vai saber? Fazendo como é que eu posso dizer? Macetezinho. Esse macetezinho aqui, entendeu? Mas pode ser que é uma questão para você meu Deus do céu. Para você dizer se é pronome relativo, ou, por exemplo, se o que, qual é a função do que? Se é um pronome relativo, se é um complemento nominal, se é um adjuntado nominal, entendeu? Só que eu vou colocar uma questão dessa, que eu sei que eu estou ensinando pronome relativo, né? Só vou mandar para Uhum. coloque quem, que ou qual, ou onde, entendeu? É mais fácil cair assim, mas vamos lá. Quando precedido. Quando precedido. Cadê? Quando precedido da preposição, já isso aqui vocês entenderam? Quando a preposição aqui, ó, com for monossílaba, não é isso? Certo? Emprega-se o pronome relativo. Quando precedido do pronome da preposição monossilábica, emprega-se o pronome relativo que. Entenderam? Que. Você coloca o que. Agora, quando for preposições com mais de uma sílaba, você não vai usar o que, você vai usar o qual, entenderam? Não é a mesma frase? Só que, se for preposição monossílaba, usa que, né? Se for preposição com mais de uma sílaba, usa o qual. Por exemplo, se fosse assim, aquele é o machado, não, vamos ver. Pronto. Vamos ver a frase anterior, que eu não sei mais qual é, como é. Que tinha A O também, é aluno. monossílabo, né? Deixa eu voltar aqui. Ei, tia. Ou então é só a pessoa ver o que Aqui, faz ó. sentido, né? Porque se for, tipo, a aluna saiu, aquela aluna saiu, não vai ser aquele aluna, vai ser aquela. É só ver o que faz Aqui, sentido, né? vocês perceberam que aqui, nesse exemplo aqui, tudo são monossílabos. Ó, a, com, de e em, são tudo monossílabos. Se aqui tivesse algum que não fosse monossílaba, você teria que trocar isso aqui por um qual, né? E suas flexões.
Uhum. Certo? Então, vamos lá, pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo e suas flexões, cuja, cujos, cujas, né? É relativo possessivo. Eita, ficou um monte de coisa aqui da outra página. É pronome possessivo. Equivale a do qual, de que ou de quem. Deve concordar com a coisa possuída. Então, vamos entender aqui direitinho. Certo? O pronome relativo cujo e suas flexões, ele é relativo possessivo. É um pronome relativo possessivo. Equivale a do qual, ou seja, você vai trocar por do qual, de que ou de quem, para saber se ele é possessivo. Certo, gente? Então, vamos lá. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Cujo. Certo? Então, vamos lá. Ele vai concordar com quem? Com troncos, que é a coisa possuída. Certo, gente? Entenderam? Cortaram as árvores cujos. Então, cujos, por que cujos está no plural? Porque concorda com troncos e não com árvore. Então, vai concordar com a coisa possuída. Então, de quem eram os troncos? Das árvores, né? Isso, então, troncos é a coisa possuída. Então, vai concordar com ele, com a coisa possuída. Não é, deveria ser com o possuidor, não era, gente? Só que não, é com a coisa possuída. Entenderam isso? Mais ou menos. Sim. E se fosse para substituir, qual seria dessas coisas, dessas palavras ali em cima? Cortaram as árvores, a qual, né, os troncos estavam podres. Ou de que os troncos estavam podres. Por que aqui não pode ser de quem? Porque árvore não é pessoa. E aqui não tem nenhuma personificação, entendeu? Então, pode ser do qual, né? Do qual os troncos, na qual não, gente, do qual os troncos estavam podres. De que os troncos estavam podres. O qual se encaixa melhor, não é isso? Então, assim, gente, não posso usar quem porque aqui não é coisa e nem tem personificação. Então, pode ser o melhor que se encaixa foi do qual, certo? Tudo bem, gente? Entenderam? Isso aqui é um pouco complicado, porque isso aqui você tem que lembrar o que é possuidor e coisa possuída. E o cujo vai concordar com a coisa possuída. Não é isso? Uhum. O pronome relativo onde? É o pronome que... É o pronome que deve ser usado para indicar lugar. Muito importante isso, viu, gente? Não se esqueçam disso. Não tem como esquecer, não. Quando você fala onde, você lembra logo de lugar, né, gente? E tem sentido aproximado de em que ou no qual lugar, em que lugar você deixou, né? No qual lugar você deixou, digamos assim, né? Isso, então vai ter sentido aproximado, não é equivalente, viu, gente? Esta é a terra onde habito, certo? Vou trocar por em que habito. É difícil? Não, né, gente? Não. Ei, tia, e se tipo, a pessoa também quiser se adaptar também colocando outras coisas, podia, né? Tipo, a Poderia terra, ter um exemplo. essa é a terra a qual eu habito. A qual, muito bem. Eu poderia colocar que habito? Podia. Só que eu não vou colocar aqui, eu vou colocar o quê? Em que, né, gente? Porque quando se refere a lugar, tem que colocar em ou no. Muito bem, Cici. Então, vamos aqui. Pronome, continuando ainda. O onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Certo, gente? Esse onde, só onde, viu? Porque também existe o quê? Aonde. Então, você vai falar quando, onde ou aonde. Você vai falar onde quando for um lugar que não indica movimento. Por exemplo, onde estão minhas canetas? Elas não podem estar num lugar em movimento, podem?
Não, elas podem estar Não. numa gaveta, em cima da cama. Então, são lugares que não indicam movimento. Então, nesse caso, o onde não tem, como é que eu posso dizer? Ele não tem antecedente, que esse antecedente é o pronome. Certo, gente? Não tem Então, antecedente. tipo, Agora, quando indicar movimento, aonde você vai? Quando você diga onde você vai, o verbo indica movimento, né? Sim. Pronto. Aí, então, tipo, sempre. você não pode dizer onde você vai. Está errado gramaticalmente. É aonde você vai. Por quê? Porque o verbo ir está indicando o quê? Movimento. Certo? Aqui, ó. O aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento e equivale a para onde, sendo resultado da combinação da preposição a mais onde, junto, vem junto, não separe, pelo amor de Deus, certo? Exemplo. As crianças estavam perdidas sem saber aonde ir. Verbo ir não indica movimento. Aí você fala, não, mas não se encaixa direitinho. As crianças estavam perdidas sem saber onde ir. Sim, mas aí é coloquial, gramaticalmente está errado. Como o verbo aqui indica movimento, não é isso? Você tem que colocar o antecedente, que é a preposição, certo? Alguma dúvida, gente? Claro, né, gente? Mas quando vocês forem fazer atividade, eu vou disponibilizar, acho que esse conteúdo lá na plataforma CCA. Então, deixem lá o feedback, gente, também, viu? As perguntas, porque Não precisa usar aquela plataforma, não. quando você aprender, você coloca. Senão, você coloca pelo WhatsApp mesmo, certo, gente? Porque lá é interessante, por quê? Porque a sua dúvida, Letícia, pode ser a dúvida de Alana, né? Então, eu já tiro uma dúvida só. Mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Uhum. Então, quem já conseguiu usar a plataforma lá direitinho, Eles estão colocando as atividades na Ei, tia. plataforma? eu vou colocar esse slide, né? Que eu estou gravando. Ei, tia. Certo? Então, Então, vamos. pra ver se eu tô entendendo, tipo, Hum. aonde é quando, tipo, eu tô procurando um exemplo. Aonde as crianças estão. As crianças, elas podem, tipo, Não, estar aonde as se crianças movendo. vão, tem que dar movimento. Quando você diz estar, tá certo, tá certo. É? Uhum. Aí Ah. você vai usar o Aí, quê? tipo, se for... Aonde? Aonde? Então, tipo, se for algo que fique parado, tem que ser onde? Onde? Não tem preposição, certo? Muito bem. Um exemplo aí com onde, Cícero? Onde está meu livro? Porque ele não Muito pode sair bem, de um lugar para o outro. muito bem. Desse jeito. Então é isso, gente. Isso é tudo pessoal, né? Bons estudos, certo? Como é que eu posso dizer? Já podem fazer a atividade referente a esse conteúdo, certo, gente? Vou disponibilizar no WhatsApp, no grupo de aulas, certo? E vou disponibilizar lá na plataforma. E deixem lá um feedback, certo? De dúvidas, o que vocês acharam, o que é que tem que melhorar, tudo mais, viu, gente? Até a próxima. E um cheiro Que página, hein, tia, dessa atividade? Oi. Hein, tia?